Desde criança, eu tenho um sonho que costuma se repetir. Um sonho mesmo, de estar dormindo e me ver numa praia, de frente para um mar imenso, e de repente formar-se no mar onda gigante. E essa onda vir na minha direção e naquele momento tudo se desfazer, toda aquela realidade que me circunda se desfazer, e passar para instantes depois, onde eu consigo perceber que nada aconteceu efetivamente, mesmo ainda mergulhada no sonho, de perceber que talvez tenha sido uma experiência, e ao longo do tempo, à medida que eu fui tendo esses sonhos e eles vieram se repetindo, eu meio que me acostumei. Então, no início, eu acho que na infância, eu deveria tê-los como pesadelos, como esses momentos de sobressaltos durante a noite. Mas acho que com o passar do tempo, a gente vivenciando isso, fui me acostumando. Então, às vezes, eu começava um sonho e pensava, lá vem de novo essas ondas gigantes. Essas imensas ondas que vão levar tudo aqui, mas depois a minha consciência fica preservada e eu consigo perceber até momentos depois desta onda ter passado, o significado simbólico imerso nestes sonhos. Mas uma coisa que esse estímulo acabou ocasionando, uma forma de eu ir buscar, entender e ter curiosidades a partir destas ondas gigantes, pesquisar um pouquinho sobre elas. E elas são chamadas de tsunamis. Tsunami é uma expressão japonesa. Tsu significa onda, e nami significa porto. Onda no porto, tsunamis. Espalhado no mundo, tsunami já significa ondas gigantes, ondas que trazem destruições, ondas que trazem calamidades, que não necessariamente são gigantes, mas são velozes. A sua velocidade é tamanha que mesmo numa condição não tão alta, é capaz de destruir cidades, de destruir lugarejos. As tsunamis acontecem, se recuarmos no curso da história, desde há muito na história da humanidade. Mas tivemos notícias de forma mais notável, mais significativa e, por que não dizer, mais alastradora em 2004, quando aconteceram aquelas tsunamis ali pertinho do final do ano, na Indonésia, dizimando mais de 230 mil vidas. E trouxe uma consequência para aquela região que apresentou uma necessidade de transformação diante da destruição que ali foi provocada. E é interessante porque a beleza da presença da doutrina dos espíritos em nossas vidas faz com que consigamos ter respostas, esclarecimentos, elucidações a partir de coisas que são tão atuais. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco, nos trouxe essa obra, Transição Planetária. Em sequência, ele trouxe Amanhecer de uma Nova Era, depois ele trouxe Perturbações Espirituais, fechando uma tríade, uma trilogia de livros que vinham trazer esclarecimentos sobre a transição planetária, sobre esse momento de adaptações que estamos vivendo, sobre esse instante de reviravoltas que a transição nos traz. E Manuel Filomeno de Miranda, de forma tão atual, traz um relato das ocorrências destas tsunamis e das vidas ceifadas, mas no olhar extrafísico, no olhar que transcende a matéria, que demonstra que a vida está além destes aspectos físicos, que aqui os nossos sensores, às vezes, se limitam a observar. E estendendo o seu estudo, pôde nos apresentar
elucidações sobre estes momentos, sobre estes cataclismos, sobre estas calamidades, sobre isto que a doutrina, através do Livro dos Espíritos, chama de flagelos destruidores. Em o Livro dos Espíritos, encontramos a lei de destruição, onde inicialmente Kardec questiona os espíritos se seria algo natural mesmo, se a destruição é algo natural. E os espíritos respondem que sim, que faz parte da natureza a destruição, para que haja uma renovação. Mas pontua que a destruição que advém do excesso, esta não é natural. Esta não é óbvia. Esta não faz parte do engendramento das concepções naturais da natureza. Na questão 737, encontramos Kardec perguntando aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos espíritos: que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Os espíritos nos esclarecem que são flagelos destruidores para a nossa concepção. No nosso olhar eminentemente físico, unicamente material, demonstra-nos uma ideia de destruição. Demonstra-nos uma ideia de destruição de tudo que está ao redor, sem possibilidade de esperança, de crescimento, de renovação. Então, os espíritos colocam que é uma questão de ponto de vista, é uma questão de observação. E eles continuam. Na questão 738, há uma indagação de Kardec que é muito inteligente. Nosso codificador pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Para perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, esclarecem os espíritos que estes flagelos, Deus emprega, em verdade, em realidade, instrumentos de transformação constantemente. E este momento em que os flagelos destruidores advêm são por inobservância em outros momentos da própria humanidade em relação aos desígnios e os aprendizados divinos. O que é que podemos notar de tudo isto? Que a mensagem deste momento em que estamos vivendo, que estes flagelos destruidores que nos assolam, que nos acometem, eles nos trazem uma lição. Estamos a viver um instante onde se fala em tudo que se abre, tudo que se busca sobre o coronavírus. Nas mensagens, nas notícias, até as mensagens de cumprimento, de bom dia, de alerta, de cuidado, todas elas trazem um olhar voltado para algo que estamos vivendo nesse momento. As pestes, as calamidades, as tsunamis, são todos conjuntos que remontam a estes flagelos destruidores. Em o livro Após a Tempestade, o Espírito Joana de Ângeles, na mensagem que é trazida na noite de hoje para as nossas reflexões, ela, no primeiro capítulo, ela aborda o tema da nossa conversação. E ela diz assim: algumas outras calamidades, como as pestes, os incêndios, os desastres de alto porte,
são resultantes do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta, que, no entanto, lhes constituem desafios que de futuro podem remover ou deles precatar-se. E continua. Pareceriam desnecessárias as aflições coletivas que arrebatam justos e injustos, bons e maus, se olhados os saldos precipitadamente. Conveniente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas que recorrem a métodos purificadores e liberativos, de que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar. Tanto o Livro dos Espíritos, quanto Transição Planetária, quanto o Espírito Joana de Ângeles em Após a Tempestade, todos nos demonstram que existe algo de progresso nestes momentos em que estamos atravessando, nestes instantes de calamidades. Todos assinalam a lei do progresso das cidades. Então, quando a benfeitora coloca, nos trazendo a lei do progresso, ela também fala de justiça. E estes dois aspectos, estas duas leis, elas não podem estar dissociadas. Estas calamidades, elas nos trazem o progresso, sim. Elas nos convidam a mexermos dentro de nós situações que até mesmo nós desconhecemos. Nos convida a sairmos de uma situação que às vezes nos colocamos tão cômoda, sacudindo o nosso interior e permitindo-nos este reinventar de nós mesmos, fazendo com que nós progridamos no aspecto da moralidade, como nos descrevem os espíritos. Aspectos físicos, aspectos de burilamento na organicidade física, sim, para a transformação, para a evolução, para o progresso. Mas essa lei do progresso atrelada a uma justiça divina. Então a gente se lembra da própria lei de causa e efeito e percebe que não tem como interpretar, entender, consolar a mente e o coração diante de uma calamidade se não tivermos as coisas associadas. Advém para um progresso, mas advém para uma necessidade de reequilíbrio das entidades individuais ou coletivamente em relação ao seu processo de história espiritual. Então, as pessoas que foram acometidas nas tsunamis, nos incêndios, nas pestes, não são acometidas por acaso. Existem ligações entre aquele evento que aparentemente é natural, que traz efeitos da natureza, que advém para uma transformação e um impulso da humanidade, objetivando ou transformando ou permitindo que seja de forma mais célere o aprendizado, mas também ele conecta as individualidades e as coletividades à sua própria história de lei de causa e efeito. Conecta o ser à sua história de individualidade, à sua história das reencarnações, à sua história da bagagem espiritual. E quando percebemos isto, quando interpretamos as calamidades desta forma coadunada, ficamos mais conscientes deste processo e conseguimos mentalizá-lo, observá-lo, trazendo para este momento o que ele precisa, nem mais, nem menos. Mas exatamente nos instrumentalizarmos daquilo que é necessário para um alcance do aprendizado que se faz presente. Como dizíamos, estamos imersos na realidade de um vírus. Na história, encontramos uma história recente, o vírus da AIDS, descoberto por volta de 1981, início da década de 80. E existe um autor francês que aborda um pouco acerca do vírus da AIDS, desta descoberta. O nome dele é Dominique Lapierre. E ele aborda em um livro chamado Muito Além do Amor, histórias conectadas. A descoberta do vírus da AIDS, a história de uma jovenzinha indiana chamada Ananda, que se descobre com lepra e é expulsa de casa
indo ter a sua destinação de vida nos braços das missionárias da caridade, regida esta organização pela Madre Teresa de Calcutá. Então é um autor que, com muita sabedoria, conecta essas histórias e fala um pouquinho sobre o vírus da AIDS e a sua descoberta. E tem uma frase dele que é impressionante, que vai nos dar uma dica muito interessante para esse momento. Ele diz assim: como nunca há excessos sem danos, e aí ele coloca a expressão do que um dos cientistas estava a refletir sobre isso, porque a autoria da descoberta do vírus fica dividida entre dois países, os Estados Unidos e a França, entre dois cientistas que disputam esta patente. E um deles diz isto: ninguém parecia dar-se conta, mas eu estava mais convencido disso a cada dia que se passava. Nós assistíamos aos primeiros tremores de um cataclismo. Como não há excessos sem danos, um cataclismo já se avizinhava. E qual foi o excesso que deu origem a uma propagação tão expressiva, que fez com que o vírus da AIDS pulasse, entre aspas, do macaco e viesse a ter como hospedeiro o ser humano? Porque os macacos, segundo os estudos, apresentam uma doença similar, que atinge e ataca o sistema da imunidade, fazendo com que outras enfermidades advenham e aqueles que são acometidos por aquele vírus venham a sucumbir em sua existência. Quais foram esses excessos? Analisa o autor e é de nosso conhecimento histórico. Na década anterior, 60, 70, o mundo conhece uma revolução, a revolução sexual, do sexo, das drogas, do rock and roll, como assim ficou conhecida, onde o ser humano se permitiu a muitos abusos na área da sexualidade, permitindo-se viver de forma irresponsável e como se não existisse mais vida à frente, como se os dias fossem findar naquele momento. Seguiram para viver tudo o que podiam, de forma escabrosa, de forma até mesmo doentia, a trazer consequências, porque não existem excessos sem danos. Coloquemos isto para os dias atuais. Lembremos lá da comunicação psicofônica do médium Divaldo Pereira Franco, trazendo à lume a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, onde o benfeitor disse que nós iríamos saber quais eram as razões para este vírus ter se disseminado. É um vírus que estava presente nos morcegos. Os estudos lá na China, lá onde se iniciou, no epicentro, começa a pesquisar se essa aproximação excessiva dos chineses com os morcegos, que eles têm hábito, por exemplo, de tomar sopa de morcego. Ou seja, entrar na floresta para caçar o morcego, adentrar o habitat do morcego, ficar tão próximo do animal. Se isso não seria uma forma de esta aproximação criar perspectivas para o vírus, conseguir considerar o homem como hospedeiro e aí alastrar-se. Um vírus que possui uma letalidade significativa, mas que possui um contágio muito expressivo, que consegue sobreviver, que consegue ter um dinamismo no organismo físico que se alastra. E vem o benfeitor e diz que nós iríamos conhecer estas causas. Pensando um pouquinho no que a nossa doutrina nos traz, em que os benfeitores espirituais falam tanto sobre lei de causa e efeito, será que não dá para a gente imaginar que o homem se torna hospedeiro de um vírus e a disseminar este vírus com tanta rapidez? Que o homem se torna aquele que desperta esta grande peste, esta grande pandemia? Será que não seriam os comportamentos que começávamos a observar na humanidade, não de agora? Um certo individualismo excessivo, um consumismo exacerbado, um comportamento que se repetia e que se repete, e muito de uma perspectiva vazia,
de objetivos meramente materiais, de olhares para o aqui e agora, às vezes reclusos na própria perspectiva, de tantas diferenças sociais, de tanta indiferença. E é bem interessante este ponto, de estarmos poucos dias antes deste recolhimento social, podendo sair, viver, e muitos preferindo estarem atrás de redes sociais, de movimentos midiáticos, desejando não conviver, desejando não interagir, de não abraçar, de não conviver, e basta alguns dias de recolhimento. O ser começa a perceber algo que o Espírito Joana de Ângeles já fala de há muito, que nós somos gregários por natureza, que nós gostamos e precisamos, para sobreviver, da convivência. Nós necessitamos da convivência uns para com os outros. E vem neste momento que nós utilizamos e podemos utilizar tranquilamente os movimentos das redes sociais. Vemos várias mensagens do tipo: quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou poder abraçar de novo? Eu não aguento mais ficar em casa. Quando é que eu posso sair? E encontramos uma barreira. Será que este vírus não encontrou no ser humano, na humanidade, campo para se disseminar a partir daquelas conhecidas paixões que nós já conhecemos tanto, que nós já ouvimos tanto, chamadas orgulho e egoísmo? Aquelas que nos revisitam, que estão nos nossos pequenos gestos e que estão nas nossas grandes ações? Será que estes vibriões de pensamentos pessimistas, individualistas, isolados, será que não permitimos essa disseminação a ponto de nos tornarmos este hospedeiro, que agora estamos com todos estes cuidados e preocupações necessárias para que consigamos estudar, conhecer e conter o vírus? Será que ainda duvidamos que após este momento de recolhimento social, quando abrimos as portas da nossa casa, voltarmos a um curso da vida, será que ainda achamos que vai estar tudo igual? Que a rotina será igual? Será que tudo que este vírus nos traz como consequência, sejam as enfermidades, sejam as desencarnações, sejam as reflexões, será que tudo isso vai estar igual? As calamidades, diz a benfeitora, é um momento de sanear. Quando nós vamos ao dicionário e olhamos a palavra sanear, lá diz tornar são, tornar respirável, tornar habitável. O nosso planeta precisa de cura. Cura das mazelas pessoais dos seus habitantes. Em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, última parte, último capítulo, Sinal dos Tempos, Geração Nova, a última mensagem. Os Espíritos abrem aquela mensagem dizendo que Kardec, em verdade, dizendo que para habitar, para que a Terra seja um país, um planeta bom, para que seja uma região boa, necessário ser habitada por espíritos bons. Para que a Terra possa ser curada, nós precisamos trazer para os nossos corações as melhores das virtudes. Precisamos cultivar em nós os pensamentos positivos. Precisamos saber que saindo deste recolhimento, o mundo estará diferente. Porque nós estaremos diferentes. Porque nós teremos feito uma reflexão tão profunda que talvez em nenhum outro momento da nossa história tenhamos tido esta possibilidade, nesta reencarnação.
de fazermos uma reflexão tão comedida, com paciência, olhando para nós mesmos sem pressa. Sem pressa. Olhando as nossas anfractuosidades, as nossas dificuldades, e sabendo que diante do medo deve estar a fé. Que diante da angústia, da ansiedade, deve estar a esperança e a paciência. Que diante de qualquer calamidade, de qualquer flagelo destruidor, que diante de qualquer vírus, o antídoto é o amor. Então, estas calamidades nos trazem um componente de transformação pessoal. E precisamos refletir sobre isto, porque é o dever que nos cabe agora. Às vezes a gente está pensando, o que é que eu vou fazer depois? Quando tudo voltar a uma normalidade, o que é que eu vou fazer depois? O que é que eu preciso estruturar para este outro momento? Crucial estruturar a nossa bagagem moral, a nossa bagagem emocional. Fortalecermos a nossa fé para atravessarmos esta tempestade. O que as tempestades fazem? Trazem ventos fortes, chuva forte, os animais na floresta se escondem. Mas quando a tempestade passa, há um verde na vegetação, como nunca antes vimos. Há um brilho nas cores, como nunca antes existiu. Porque ela permite que da destruição advenha uma renovação. Precisamos, nestes momentos, nestes dias em que estamos vivendo, tomar ainda mais a nossa vida para ser conduzida. Com disciplina, com coragem, com fé. Fazendo da oração, da leitura edificante, dos bons pensamentos, hábitos ainda mais constantes do que o que fazíamos antes. Se existe um momento em que nós estamos que já pensou teoricamente ou que já viveu na prática do bem, é nesse momento agora que estamos diante do nosso testemunho, de testemunharmos se a paciência nos é um valor mesmo, se a fé está robustecida em nós. Voltarmos à questão 919 sem pressa. Lermos as dicas de Santo Agostinho, na sua resposta tão profunda. E identificarmos ali o que é que existe em nós, que precisa ser transformado. Porque um vírus acorda e se dissemina por propagações, alimentações, excessos que antes a humanidade permitiu. Para que ele volte ao seu recôndito ou para que ele fique menos expressivo, nós precisamos modificar a psicosfera do nosso planeta. Ajudar a ciência material que trabalha nos laboratórios a buscar uma forma do nosso organismo reagir. Mas vamos criar formas que já temos para o nosso organismo reagir. Vamos incrementar a nossa fé. Vamos nos unir ainda mais. Vamos deixar as coisas que são mínimas nos seus devidos lugares. Não vamos engrandecer aquilo que não merece que seja engrandecido por nós. Não vamos disseminar aquilo que não temos certeza. Não vamos falar em excesso. Não vamos silenciar em excesso. Que este momento que nós atravessamos, que ele signifique um progresso, mas que ele signifique um reequilíbrio da nossa consciência para com os nossos deveres e responsabilidades. Que neste momento, muito mais do que em qualquer outro, coloquemos Jesus conosco, porque ele está no leme da nossa embarcação, como sempre, sempre. Como aquela conhecida mensagem das pegadas na areia, que diante da dificuldade, aquele que caminhava pensa, olhando para trás,
estive num momento de dificuldade e só vi um par de pegadas. Então, no momento em que mais precisei, Jesus não esteve comigo, o Senhor não esteve comigo. E o Senhor diz, ora, mas naquele momento as pegadas que enxerga são minhas, porque eu te carregava. E é o que Jesus está fazendo conosco. Se ele já faz em qualquer outro momento, no instante deste, de reflexão profunda, ele nos carrega no colo. E nos propõe que toda a sua mensagem retorne à nossa mente com muito mais força. Lendo o livro Transição Planetária, comentávamos com alguns amigos. Lendo lá atrás, quando ele foi lançado, estudando, nós temos um olhar sobre ele, que é teórico. Quando lemos agora, neste momento, nós vemos o quanto ele é atual, o quanto é forte, o quanto os ensinamentos são significativos, o quanto é interessante rever, porque agora o momento é diferente e nos exige mais e nos busca mais. Então, tragamos Jesus de volta com a maior força que possamos fazer. Que as suas palavras que estão lá inseridas no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, palavras que Gandhi disse que se tudo perdesse no planeta, Gandhi que não era cristão, e ficassem estes capítulos, ou seja, o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Que possamos ouvir de novo, dentro de nós, bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Estas palavras, que naquela oportunidade, quando foram ditas àquela pequena multidão, era uma multidão de sofredores, de pessoas que também buscavam respostas, que também tinham seus medos, que também tinham as suas dores, que também queriam ser consolados, que também queriam que Jesus fizesse um milagre. Mas o milagre que ele vem fazer é um milagre interior, de nós trazermos a força de dentro para fora. O milagre da transformação é a mensagem da renovação. É o milagre que Jesus é capaz de fazer em nós. E assim segue o Sermão do Monte. Que permitamos que estas palavras, elas ecoem cada vez mais forte em nós. Porque ele é o caminho da verdade e da vida. Se procuramos um caminho nestes dias tão turbulentos, ele é o caminho. Nós já sabemos disso. Nós só precisamos intensificar isto, tornar isto cada vez mais efetivo, mais real. Não nos desprendermos uns dos outros. Sabermos que os outros, somado às suas dores pessoais, estão com estes temores. Provoquemos a disseminação dos bons pensamentos, das boas palavras, dos bons aconselhamentos, das boas reflexões. Mas permaneçamos unidos, porque sempre, sempre seremos convidados a vencermos as nossas mazelas pessoais, aprendendo muito com o outro, olhando como é que o outro cria a rotina, recria a sua história neste momento, como é que o outro se reinventa diante de uma calamidade. Vamos aprender e apreender
para que nós consigamos ter em nós esta força, porque nós vamos superar. Como disse Jesus, não precisa temer. Ele venceu o mundo. E nós também conseguiremos. Olhando para ele, seguindo o caminho que ele nos traz, robustecendo tudo em nós, para que tudo seja cada vez mais real. Saindo de qualquer tipo de ilusão, de condições supérfluas, desmascarando a materialidade, devassando o invisível, enxergando a imortalidade e entendendo a lição que a vida nos traz.